Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 23 de 5, dia de Copas. Temos Libertadores, temos Sul-Americana, temos rodada decisiva do Campeonato Espanhol, mais alguns jogos em ligas menores da Europa. Boa parte das ligas europeias estão acabando, então a maioria são jogos decisivos. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que seguem nosso canal, que curtem nosso trabalho, que deixam um like. Se puderem fortalecer, isso ajuda muito o nosso trabalho. E como já é habitual, vamos ao resumo da rodada. Resumo do dia 22 de 5, onde nós deixamos 8 palpites. E tudo estava indo perfeitamente bem até o jogo do Newcastle. Eu assisti esse jogo inteiro. Esse jogo deve ter deixado todo apostador doido. Foi um absurdo o que aconteceu. O Newcastle amassou o Leicester desde o início do jogo. Era um jogo de ataque contra a defesa, jogo em um campo só, no campo defensivo do Leicester. O Leicester não tocava a bola, não passava do meio campo. Foram 3 bolas na trave, 23 finalizações do Newcastle, apenas uma do Leicester no final do jogo, e ainda quase ganhou o jogo. 12 escanteios contra 1, 77% de posse de bola. Hoje em dia nós temos uma nova estatística que é Expected Goals, que é o XG. São os gols esperados do time numa determinada partida, de acordo com as chances criadas. O Newcastle teve 2,35, ou seja, deveria ter feito no mínimo 2 gols, e o Leicester 0,08. Esse é aquele legítimo jogo do inexplicável do futebol. Não tem outra explicação, é só o futebol. Em qualquer outro esporte, o Newcastle tinha amassado o Leicester e tinha ganho com alguma facilidade. E para o nosso azar, o Newcastle estava no nosso bilhete. Seria trágico se não fosse cômico, mas o Newcastle ontem quebrou todos os apostadores. Aliás, ontem foi um dia estranho. A Roma não conseguiu ganhar em casa, mesmo precisando vencer a Salernitana, que não queria mais nada no campeonato. A Juventus tomou 4 do Empoli, coisa que a gente também não esperava. E outro head também que nós tivemos, o Cruzeiro perdendo em casa para o Cuiabá. Isso aí com certeza também quebrou boa parte. Não, na verdade quebrou todo mundo, né? Cruzeiro jogando em casa, bastante gente no estádio. Dos últimos 7 jogos tinha ganho 5, bem classificado no Campeonato Brasileiro. Vinha de boa partida fora de casa contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Recebe o Cuiabá, o time em 18º na zona de rebaixamento, só havia ganho uma partida no Brasileirão. E vai lá e me apronta essa. E o mais incrível é que o Cruzeiro nem jogou tanto mais assim que o Cuiabá não. Foi um jogo bem equilibrado. Também tive a oportunidade de assistir esse jogo. E foi um jogo bem equilibrado. Não foi tão injusto assim o Cuiabá ganhar. O Cruzeiro não conseguiu jogar bem. Pra tristeza de todo mundo, de 100% das pessoas que betaram ontem. Mas o futebol é isso, por isso que a gestão de banca é tão importante. O controle das nossas apostas é primordial para que a gente possa ter um lucro no longo prazo. A internet está cheia de impostor prometendo lucros milionários em 2 dias, em 3 dias, vendendo cursos caros para enganar a turma. Infelizmente tem muita gente que ainda cai nesse conto. A aposta esportiva não é milagre, é trabalho de formiguinha como qualquer outro, é um lucrinho por dia, buscando um lucro razoável no final do mês. Mas em relação a isso a gente não tem muito o que fazer, apenas tentar mostrar o que é correto. E as pessoas acabam acreditando em quem quiser, né? E respondendo algumas pessoas que me perguntaram também a respeito dos canais do Telegram. São 2 canais, tem o canal Free e o canal Gold. A única diferença entre os dois é no volume de apostas. No canal Free a gente tem um volume bem menor de apostas. No canal Gold a gente já deixa mais palpites e mais entradas ao vivo durante o dia. E novamente coloco meu WhatsApp à disposição para quem tiver alguma dúvida. Gostaria de lembrar vocês também que isso não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais que são embasadas em análises estatísticas e onde a gente acaba encontrando eventos com alta probabilidade de acontecer. Mas como vimos ontem, certeza a gente não tem. Zebras acontecem principalmente no futebol. Acho que só no futebol que acontece zebra, né? Mas é isso, sem mais delongas, vamos aos palpites do dia 24 de 5, quarta-feira. Logo às 7 horas da manhã, no Japão, temos Sagan Tosu versus Júbilo Iwata. É o jogo válido pela Copa do Japão, só que a Copa do Japão ainda está na fase de grupos. São grupos de 4, os 2 primeiros avançam para a fase de playoffs. O Sagan Tosu é o time de primeira divisão, o time está no meio da tabela da primeira divisão, está em 12º, enquanto que o Júbilo Iwata é o 6º colocado da segunda divisão. Teoricamente, por ser um time da primeira contra um time da segunda, o time da primeira jogando em casa já dá um favoritismo, mas isso não é o mais preponderante para esse jogo. Na chave da Copa, o Sagan Tosu é o 3º com 4 pontos e ainda tem chance de classificação. No entanto, o Júbilo Iwata é o último colocado do grupo, tem 0 pontos em 4 jogos, ou seja, já está fora, vai jogar fora de casa. Eu até acredito que o time possa poupar para focar na segunda divisão em busca do acesso. Já o time da casa precisa da vitória a qualquer custo, porque ainda tem esperanças de classificação.
Então aqui é praticamente um jogo de um time só interessado. E as odds estão razoavelmente boas. Talvez para quem quer arriscar um pouco mais, até cabe uma vitória simples para o time da casa. No momento em que eu estou gravando o vídeo, a odd está 1,91, é uma odd bem boa. Juntando os fatores de o time da primeira divisão jogando contra o time da segunda divisão em casa, com o fato do time de casa estar buscando vaga e o time de visitante estar já eliminado, isso faz com que a gente busque algo a favor do time da casa. E como as odds nos dão esse benefício, nós vamos de dupla chance para o time da casa. 14 horas, Campeonato da República Tcheca, rodadas finais. No grupo de rebaixamento, o Teplice recebe o Brno. O Teplice até conseguiu se afastar ultimamente da zona de rebaixamento, enquanto que o Brno está na zona de rebaixamento, precisa da vitória. São duas equipes que têm média de gols muito alta em seus jogos, ambos têm acima de 3. O Teplice bateu over 1,5 em 88% dos jogos do campeonato, bateu over 2,5 em 70%. Já o Brno bateu em 91% o over 1,5 e 70% também o over 2,5. São duas equipes com alta taxa de gols já no primeiro tempo também. O Teplice marcou nas últimas 10, o Brno tomou nas últimas 10. E a tendência de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe o over 2,5. E por sinal está com uma odd bem boa de 1,67 para uma entrada simples. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14h30, Real Madrid recebe o Rayo Vallecano. Aqui de certa forma o jogo é uma incógnita. A gente não sabe do real interesse do Real Madrid no jogo. Na última rodada, o time perdeu a vice-liderança do campeonato para o Atlético de Madrid, mas eu não sei até que ponto isso é realmente relevante para o Real. As odds por uma vitória simples do Real Madrid estão pagando legal, 1,65. Acredito que esteja relativamente alta justamente pelo fato de ninguém saber qual o real interesse do Real Madrid nesse jogo. E vai jogar com vontade para ganhar mesmo ou vai só cumprir tabela. O Rayo Vallecano é o 11º, está no meio da tabela, praticamente não tem ambição nenhuma no campeonato. Tem um sonho distante ainda de uma vaga na Conference League, mas tem muita gente na frente. Precisaria de uma combinação de resultados muito grande. O Real Madrid não tem Vini Júnior, expulso no último jogo. Talvez seja uma motivação que o Real tenha. O Ancelotti comprou a briga do Vini Júnior. E mesmo sem aspiração no campeonato, o Real Madrid é uma equipe muito perigosa no ataque. Tem muitos jogadores bons. O Rayo Vallecano também vem jogando muito aberto, é um time que joga e deixa jogar. Bateu over 1,5 nos últimos 10 jogos, bateu over 2,5 em 9 dos últimos 10. Então mesmo com uma possível falta de compromisso das duas equipes com o jogo, isso deve ser um jogo de gols, até porque a marcação já não vai estar. Vai estar essa maravilha toda, esse comprometimento todo. Eu acho que aqui as duas possibilidades no mercado de gols cabe, tanto o under 3,5 quanto o over 1,5. Aqui nós vamos de over 1,5 para comprar um bilhete. 14h30, semifinal da Copa da Turquia, partida de volta. Fenerbahçe recebe o Sivasspor. Aqui sim é uma partida que vale muito. Fenerbahçe joga em casa, é favorito. Jogando fora de casa na primeira partida empatou de 0-0. A outra semifinal está sendo jogada por Başakşehir e Ankaragucı. Então teoricamente se o Fenerbahçe passa, entra muito favorito na final. Até porque provavelmente não vai ganhar o título da primeira divisão. O Galatasaray está mantendo a distância, faltam poucas rodadas, então é a chance de título para o Fenerbahçe. Eu acredito que não vai deixar escapar essa oportunidade, principalmente jogando em casa diante da sua torcida. Aqui eu tô fechado com o Fenerbahçe, acredito na vitória, vou entrar com vitória simples pro time da casa, aqui casa vence. 15h45, Campeonato da Escócia. Aqui é um campeonato em que Celtic e Rangers patrolam todo mundo. No entanto, aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. O Celtic já é campeão, é a penúltima rodada do campeonato. Nós não sabemos com qual interesse o Celtic vai entrar nesse jogo, visto que tem sido bem irregular nos últimos jogos. A defesa tem dado uma afrouxada, o time tomou 5 gols nos últimos 2 jogos. Então eu acho mais seguro aqui entrar no mercado de gols do que numa vitória simples do Celtic. Nos últimos 10 jogos, o Hibernian marcou gols em 9. Num jogo normal do campeonato eu entraria de over 2,5 sem problema nenhum. Aqui eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas a respeito do interesse do Celtic nesse jogo, mas para quem quer arriscar é uma aposta válida. O Celtic bateu over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos, em over 2,5 em 6 dos seus últimos 10 jogos, então pode ser que bata. Nós vamos de over 1,5. Continuando às 15h45 pelo campeonato escocês, penúltima rodada, o Rangers recebe o Hearts. O Rangers já é o vice-campeão, não muda mais a posição, não pega Celtic, não perde a posição. O time nas últimas 10 partidas em casa venceu 8 e perdeu 2. As 2 que perdeu foi justamente pro Celtic. E na última rodada também enfrentou o Celtic, dessa vez venceu por 3-0. Até acredito que faça parte daquele relaxamento do Celtic pós-título. O Rangers não tem nada com isso e ganhou o jogo. Nas últimas 5 partidas entre os times, o Rangers ganhou aí 5. Aqui o Rangers deve vencer em casa. Para quem quer apostar no mercado de gols, o over 1,5 está pagando pouco, apenas se for compor um bilhete.
O over 2,5 tá pagando 1,44, é praticamente o mesmo valor da vitória simples pro time da casa, então achamos mais interessante entrar de casa vence. 19 horas, chegando a Sul-Americana, Fortaleza recebe o São Lourenço. Fortaleza é uma equipe que desempenha muito bem dentro de casa. O time é o líder da chave com 3 vitórias em 3 jogos. O São Lourenço é o segundo com 4 pontos. Então uma vitória praticamente garante a vaga do Fortaleza. Fortaleza já ganhou do São Lourenço na Argentina. Fortaleza marcou 12 gols e tomou apenas 1 em 3 partidas da Sul-Americana. Aqui nós temos alguns mercados interessantes. A vitória simples do Fortaleza está pagando 1,8, isso é uma odd boa. O over 1,5 está pagando 1,4, isso é uma odd excelente para o over 1,5. Eu acredito que essa odd inflada se deve muito ao São Lourenço, que tem média de gols muito baixas em seus jogos, ao contrário do Fortaleza. O Lourenço bateu over 1,5 em apenas 4 dos seus últimos 10 jogos, em apenas um jogo na Sul-Americana, então apesar de ter uma odd boa, é razoavelmente arriscado, teríamos que acreditar muito no poder de fogo do ataque do Fortaleza. Então, levando tudo isso em consideração e considerando que as odds nos permitem fazer esse tipo de aposta, nós vamos aqui de casa empate anula. 21h30, chegando na Libertadores, o Ñublense recebe o Flamengo. Aqui é um jogo muito importante para o Flamengo. O grupo está muito embolado, o líder é o Racing com 7 pontos. O Flamengo tem 4 e os outros dois times têm 3 pontos. O Flamengo precisa da vitória e o Ñublense é um time muito frágil. No entanto, Libertadores é Libertadores, sempre acontecem algumas surpresas. Aqui eu confesso que é um jogo que eu fiquei de certa forma em dúvida. Nas últimas 2 rodadas nós perdemos, tomamos red com over 1,5 no Flamengo. Contra o Fluminense o time jogou muito bem, amassou e não conseguiu ganhar. Já contra o Corinthians o time ganhou, mas não jogou bem. Até o Corinthians jogou melhor. No entanto, o Flamengo bateu over 1,5 em todos os jogos da Libertadores. Dos últimos 10 jogos bateu em 8, só não bateu nos 2 que a gente betou. O Ñublense é uma equipe frágil defensivamente, eu acredito que o Flamengo vai ter muito espaço para jogar. O time está com alguns desfalques, mas ainda assim é muito favorito. Que eu gosto de uma vitória simples a favor do Flamengo também. Mas as odds do over 1,5 estão bem razoáveis e estão boas para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de over 1,5, nossa última tacada no Flamengo. E fechando a grade do dia, também pela Libertadores, Argentinos Júniors e Corinthians. São duas equipes que têm média de gols muito baixa em seus jogos. O Argentinos Júniors ganhou do Corinthians em São Paulo, uma partida muito truncada. O Corinthians vem de 2 derrotas em casa na Libertadores. Aqui só a vitória interessa. Com o empate o time já está praticamente eliminado, caso o Del Valle ganhe do Liverpool. E justamente por essa necessidade da vitória é que a gente acredita que possa ser um jogo de gols, um jogo um pouco mais aberto. Porque o Corinthians, o empate não resolve, praticamente elimina a equipe. O time da casa, sabendo disso, vai jogar fechadinho, pronto para o contra-ataque. Tem um time rápido. Se o Corinthians tomar um gol, isso não vai resolver em nada, vai ter que ir para frente se abrir ainda mais. Caso o Argentinos Júniors tome um gol, não vai aceitar a derrota em casa. No meu ponto de vista, a única maneira de esse over 1,5 não bater é se um 0 a 0 se arrastar do meio para o final do segundo tempo. Com qualquer outra possibilidade, o over 1,5 deve bater. E a odd para isso está excelente. O over 1,5 está pagando 1,44 e pelas circunstâncias dos dois times no campeonato, nós vamos de over 1,5. E antes do bilhete pronto, lembrar vocês que os links dos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp também está à disposição para alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, está ali aberto para receber mensagens. E no bilhete pronto do dia, acreditamos muito na vitória do Fenerbahçe. É uma chance real de título do time de Jorge Jesus. E uma dupla chance, Fortaleza ou empate, com uma odd pagando 1,75. E por hoje era isso. Eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Se curtiram o nosso conteúdo e quiser deixar um like, o canal agradece. Quem não segue, se puder seguir, é de graça, não custa nada. O material está sendo feito aqui todo dia com bastante cuidado para todo mundo aproveitar um pouquinho. Que seja uma quarta-feira abençoada. Um abraço para todo mundo. Se Deus quiser, estaremos aqui na manhã novamente. Até mais. Valeu!